Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Three Gods, Três Deuses em português. É uma criação original do Rui Neto, que vai estar em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa, até 16 de junho. São José Correia, Luís Gaspar e Rodrigo Tomás são os protagonistas e meus convidados hoje na RDP Internacional, exceto o Luís, que não pôde, infelizmente, estar presente. Muito bem-vindos a São José. Olá, e ao Rodrigo. Começava pela deusa. Se é que há deuses em cena. Que peça é esta que passa por um tema incontornável da Europa de hoje? Os refugiados. Pronto, é uma brincadeira. É um exercício sobre precisamente isso, sobre pessoas que estão refugiadas, pessoas que tiveram, neste caso, deuses, não é? Mas tendo em conta que os deuses são uma invenção, uma criação nossa, portanto, somos todas pessoas. Portanto, parte desse princípio de pessoas que não podem viver onde é a sua terra, não é? Aonde pertencem. Por motivos, neste caso, também é de guerra. Mas podiam ser perseguições políticas ou podia ser fome, mas não, neste caso... Portanto, não interessa bem o motivo. Não interessa bem o motivo, exatamente. O que interessa é a consequência, que é teres de sair, teres de ir para um sítio que te é desconhecido e o quão desconfortável é isso. Portanto, estes três, que é a Hera, eu sou a Hera, Zeus e Ares, que no fundo é uma família. Zeus, irmão de Hera... O Ares é ali o Rodrigo? O Ares é aqui o Rodrigo. Tem arte selvagem, não é? Tem um certo arte selvagem. É fácil perceber que ele é que é o Ares. Tu não saberás, não é? Sim, porque ele é meu filho, sabe? Ele nasceu na terra dos cavalos selvagens, não é? Na terra dos cavalos que comem... Onde os cavalos comem pessoas. Onde os cavalos comem pessoas. Portanto, não é brincadeira nenhuma. Isto lá em casa dá muito trabalho. Mas sim, é esse ponto de partida, pessoas que estão num sítio distante da sua terra e que tentam viver o seu dia-a-dia, a rotina familiar. É uma metáfora? Sim, acho que sim, de alguma forma. Se bem que é uma metáfora bastante direta, mas é uma metáfora, sim. Há alguma coisa que, Rodrigo, muito bem-vindo, alguma coisa que nesta peça fique por dizer ou fique assim nas meias tintas para deixar o espectador pensar quando sair da sala? Sim, creio que sim. Não, nada assim muito óbvio, nada assim muito direto, mas sim. Bom, na verdade a peça é uma família, não são os três deuses, mas centra-se mais nesta ideia de família à mesa, reunida à mesa. E que acho que todas as pessoas se vão identificar, nem que seja com os momentos em que estavam com os pais à mesa ou que nos momentos em que estão com os filhos à mesa. Nas conversas que tiveram, nas conversas que não tiveram, nas conversas que poderiam ter tido. E sim, acho que... Mas essa ideia, acho que as pessoas só vão mesmo... Eu nunca tive a oportunidade de ver a peça do ponto de vista de espectador, como é óbvio, não é? Mas sim, do ponto de vista de leitor, sim, há várias coisas que ficam em aberto e várias coisas que podem levar o público... que o público pode levar para refletir em casa, sim. São José, por acaso, aqui o Rodrigo disse uma coisa muito engraçada. Não é um bocado... coisas muito engraçadas. Sim, mas e dá para refletir. Vocês não gostavam de ver obviamente não era gravado, mas se fossem duplos de vocês próprios, as vossas próprias representações e depois serem críticos? Sim, isso é terrível, sabes que isso podia dar em suicídios, podia dar em altas neuroses e uma cama no Júlio de Matos e coisas assim, mas sim, o vídeo veio um bocadinho colmatar essa questão. De antes, eu quando comecei, que foi para aí há 62 anos. Praticamente Estou a brincar, só comecei há 20, tenham calma. Antes havia uma grande prioridade em filmar, já algumas pessoas gostavam de filmar ensaios, por exemplo, mas a maioria era contra, que não se deve filmar, porque depois estás completamente absorvida pelos teus defeitos. Condicionado, não é? Exato. Eu na altura achava que sim, fui um bocadinho atrás dessa opinião, mas desde que a televisão entrou na minha vida
Há 20 anos? Sim, há 20 anos também, mais ou menos. Mudei um bocadinho de opinião e acho que filmar, às vezes, ensaios, é muito importante porque há coisas, às vezes, que nos dizem que nós entendemos pela lógica, mas o nosso corpo ainda não percebeu. E, às vezes, ver é muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu às vezes realizo umas curtas-metragens e é muito mais simples quando estou do outro lado da câmara, quando estou enquanto realizadora, diretora de atores, porque sou eu que dirijo os meus atores. É muito mais fácil, percebo que é muito mais fácil às vezes mostrar-lhes uma imagem daquilo que fizeram e dizer agora vê e vê o que é que tens a corrigir, em vez de ser eu a dizer. Uma imagem vale mais que 1000 palavras? Sim. Neste caso, sim. Neste caso, sim, porque tu tomas o ver é uma consciência total, não é? Quando alguém te diz alguma coisa, tu tens sempre de usar tens sempre de fazer um exercício de imaginação, não é? E de lógica, mas quando tu vês, esse exercício está feito, quando tu vês, absorves imediatamente. E isso às vezes para corrigir é bom, é muito bom. Também há uma ideia muito errada que já me aconteceu também em Portugal, trabalhar com um realizador português e ir ao monitor, estar a ver no monitor a cena que se filmou e esse realizador mandar-me embora e dizer não, aqui as atrizes não veem o monitor. O que eu acho isso totalmente errado. Enquanto que já trabalhei com um realizador espanhol e eu estava sempre, quando não filmava, quando não era eu a filmar, eu estava sempre ao pé do monitor e o realizador espanhol dizia, uau, ainda bem que estás sempre aqui, que bom que estás sempre aqui. Portanto, há uma diferença de atitude que eu acho que... Mas porquê? Não sei porque acho que é uma ideia muito comezinha, acho que é uma ideia muito pequena, que é achar a avaliação ser apenas pela vaidade, ou seja, esse realizador, neste caso, este realizador achava que eu estava a ver numa de vaidade, numa de me ver como estou bonita. Isso é redutor, não é? Isso é muito redutor. Eu não trabalho nada para ser bonita. Aliás, como agora fiz questão de estar maquilhada, não é por uma questão de ser vaidosa e de ser bonita, é uma questão de profissionalismo às tantas, porque estamos a ser filmados por uma série de pessoas em todo o mundo, o teu programa passa em todo o mundo. Claro. Não só na rádio, como também nas redes sociais, exatamente, obviamente. E acho que é uma questão de respeito pelos espectadores. Também que não têm que me ver como eu sou em casa. Tu tens essa preocupação da idade? Podes saber a tua idade ou não? Sim, tenho 44 anos. Portanto, vou fazer 45 em setembro, sim. Portanto, és capicua ainda? Sim, ainda. Portanto, eu não tenho problemas nenhum com a idade. Agora ela existe, não é? Também não a posso ignorar. Mas Ana Bustorff, por exemplo... Se eu tivesse os 23 anos do Rodrigo neste momento... Eu dizia que ele tinha 18, ele tem 23. Pois, exato. Parece que tem 18. Se eu tivesse os 23 anos do Rodrigo, talvez não estaria tão preocupada quanto isso. Começaste aos 24, então? Eu comecei mais cedo, eu comecei aos 19. Profissionalmente, no Teatro de Almada, comecei aos 19. Fiz o curso de formação da companhia e fiquei lá a trabalhar 10 anos. Na Companhia Teatro de Almada, com a direção de Joaquim Benito e a minha grande mestra, que é a Teresa Cafeira, que sempre foi e sempre será. Quando é que deste o salto para o outro lado da ponte? Foi quando estava... Quando a SIC, lembras-te quando a SIC que fez uma série de telefilmes? No início dos anos... 2000? Sim, para aí. Sim, 2000, não foi? Eu tinha para aí uns 27 anos, 26, 27 anos. Quando o Emílio Rangel era diretor de programas. Exatamente. E o António Fonseca, creio, também. Manel Fonseca, perdão. O Manel Fonseca também. Era diretor de programas. Exatamente. E, o Rangel era o diretor-geral. Sim, e então, na altura, a Marie Brand, que é uma realizadora francesa, luso-francesa, acho eu, foi convidada para fazer um telefilme e estava à procura de uma protagonista, de uma atriz, para o seu filme. E foi uma coincidência extraordinária. Estas coisas realmente, quando têm de acontecer, acontecem. Porquê? Porque a Cristina Margado, que era uma jornalista, acompanhava muito os espetáculos da Companhia de Almada, em Almada, e nós estávamos a ensaiar a Mãe Coragem, do Bertolt Brecht. Eu fazia a Ivete
Potier, a prostituta do regimento, e a Cristina... Com quem, com a Eunice? Não, com a Teresa Gafeira. Sim. A Teresa Gafeira, essa foi para aí 20 anos antes. Curiosamente, eu fiz o papel, a Ivete Potier, que a São José Lapa tinha feito há 20 anos atrás. E eu fiz esse papel. As São José estão sempre talhadas para As São José, sim, pelos vistos, são sempre mulheres muito bonitas e talentosas. Com certeza. Ninguém tem E então, dúvidas. a Cristina tinha pedido ao Joaquim para filmar uma parte do ensaio e a minha cena, a primeira cena da Ivete Potier. Então levou lá o Zé Pires, que ainda hoje é meu amigo, que trabalha para a Patrícia Vasconcelos, e foi ele que filmou a cena. E quando a Marie Brand começou a fazer castings para esta personagem, o Zé Pires disse-me: olha, não queres vir fazer o casting? E eu não podia ir fazer o casting porque estava com ensaios e não podia. E ele disse: então eu vou mostrar a cena que filmei contigo da Ivete Potier, como se fosse um casting. E foi assim que ela me escolheu e foi assim que tudo começou. E foste logo para a protagonista? Fui logo para a protagonista, depois que foi... Já agora, qual era o telefilme que de vez em quando... Um Homem Não É um Gato. Era uma menina rica que se apaixonava por um mendigo que dormia em Santa Apolónia, que era o Zé Neto. Portanto, obviamente. Foi o início de uma nova época, que depois vieram as novelas e aí tudo, e os filmes, e aí tu destacaste. Sim. Sim, e pronto, e até hoje é isto. É isto que se vê, Germano, é isto que se vê, não é mais do que isto. Ainda não paraste. Rodrigo, sabias desta história? Eu por acaso sabia desta história, porque há pouco tempo ouvi falar sobre esta história e ficou-me no ouvido, sim. Não é bom tu saberes os antecedentes e o background, passo o anglicismo, dos colegas com quem trabalhas? É ótimo. Aliás, podes gozar com eles, não é? Posso gozar com eles, não só, mas também posso... despreocupa-me sobre algumas peripécias que me acontecem. Porque já outros já passaram pela mesma situação. Desdramatizam. Como, por exemplo, que tipo de preocupações é que tu tens em relação a outros mais experientes? Não sei, por exemplo, e mais velhos, obviamente. Vários problemas no arranque de carreira que hoje em dia os grandes atores também viveram. Quando 18, 19? Eu saí da Escola de Teatro de Cascais. Do TEC. Do TEC, sim, aí com 17, e depois o Carlos Avilas convidou-me para fazer lá um espetáculo. Portanto, foi aí que eu me estreiei profissionalmente, e até para aí 17, 18, sim. E depois ele largou-te? Não, depois fiz mais um espetáculo que foi o Macbeth. Depois fui fazer um espetáculo com a Fernanda Lapa na Escola de Mulheres. Também Eras o único homem? Nesse espetáculo da Escola de Mulheres, não. Por acaso éramos 2 homens e 3 mulheres. Era eu, o Francisco Corte Real, a Marta Lapa. O Francisco também, que também veio do TEC? Sim. Quer dizer, não sei se ele estudou no TEC, mas... Pelo menos tem lá a mãe, não é? Não, mas a mãe trabalha... A mãe dele foi minha professora na escola. A Teresa, para quem... Sim, a Teresa Corte Real, para quem não sabe. Um beijinho, Teresa. E a Mariana Felipe e a Sara e a Joana Castro. Pronto, que era este o elenco na Escola de Mulheres com quem eu fiz o espetáculo. Bem, agora estava a ver que tinha esquecido alguém, já estava a ficar nervoso. Sim, e depois de teatro fiz vários espetáculos independentes com amigos da escola que escreviam textos e também queriam entrar na encenação, e foi aí que eu comecei. Sim, mas comecei mesmo profissionalmente no TEC. Portanto, assim, se a São José, para além da atriz, é uma brilhante realizadora, mesmo que de curtas-metragens, por enquanto. Sim. Vocês, tu no teu caso, não queres abalançar, por exemplo, para a encenação ou para a autoria de textos? Sim, é curioso estar a perguntar isso, porque sim, tenho ambições dentro da área mais largas do que a representação, sim, mas sim, quer explorar um pouco de tudo. E então, onde é que está neste momento, em que patamar é que está esse desejo? Está num patamar inexistente, ou seja, não está nada neste momento a acontecer. Tenho várias ideias que têm um problema, que é que se eu as contar banalizo-as e perdem o interesse. Não, podem depois ser aproveitadas por terceiros. Sim, ou mesmo, às vezes as ideias quando contadas parece que ficam banais, ou seja, são tão preciosas quando estão aqui dentro e uma pessoa conta e ficam... É isso, Sim, mas vais ter sempre que passar por isso, não é? Vais ter sempre que as passar cá para fora, não é? Sim. Escrever, não é?
Porque uma coisa é pensar, outra coisa é exteriorizar e escrever no papel. Exatamente, não, mas isso é uma exteriorização que eu faço também ainda dentro de um processo individual e sozinho, para mim. Ou seja, se eu as contar, se eu as verbalizar, já tive uma grande ideia, vou-te contar, tal. E o outro não percebe nada. Exatamente, o outro nós vamos estar sempre a jogar com o julgamento do outro e o julgamento do outro vai-nos condicionar de certa forma. Portanto, sim, eu prefiro sempre deixá-las para mim e sim, espero que um dia, ou seja, na escrita de guiões, ou na escrita de textos dramáticos, ou na encenação, ou quem sabe na realização. Nunca sabe? Não, nunca sabe. Sim, não tenho tens uma vida toda pela sabe, frente. São José, quando tu começaste, quais eram exatamente as tuas grandes preocupações? Quando comecei enquanto atriz, profissionalmente, olha, era falar bem, era respirar bem, porque quando comecei não respirava bem, não sabia sequer como é que se respirava e não sabia como é que se falava. É aprender um bocado estas coisas aparentemente básicas, mas que sem elas não podes ser um bom ator, porque tens que ter a consciência de como é que o teu corpo funciona, não é? E portanto foi respirar, foi aprender a respirar, aprender a falar. Aprender a cair, por exemplo? Sim, também aprender a cair. E eu fiz um espetáculo com o professor Listopade, que já faleceu. Já faleceu, infelizmente. Infelizmente, foi um dos homens mais brilhantes com quem eu trabalhei e que tive o prazer de conhecer. Fizemos o Príncipe Constante, do Caldeirão de la Barca. Eu fazia a Princesa Fênix e no final do espetáculo nós tínhamos o cenário, tínhamos uma série ao fundo do palco, havia uma série de escadotes e o meu pai às tantas estava lá em cima no primeiro andar e o Listopade faz uma marcação que é: vou a correr, subo o escadote. O teu pai? No espetáculo, na peça, sim, claro. E eu vou a correr, subo o escadote, tenho um pequeno discurso para o pai responde-me e eu atiro-me para trás. Era o cenário, o chão era areia da praia. Ainda assim eu não sou acrobata, não é? Ou seja, não era propriamente um colchão. Não era propriamente o colchão, não era propriamente o colchão e eu estava para aí a 1,5 metro, 2 metros do chão. Isso deu para magoar? Não magoei, mas digo-te que foi muito difícil chegar a esse ponto, de ter essa coragem e essa confiança de me atirar para trás sem olhar. E sem se retrair. Sim, sem retrair, claro, sem te retraires, porque quando te magoas é porque te retrais, não é? Porque o corpo, se tu estiveres aprenda, e estiveres segura e estiveres treinado muito, às tantas o segredo é o teu corpo não pensar nisso de maneira que não se contraia, não é? É como, não sabes isso, mas ele anda a cavalo, ele sabe isso melhor do que eu, até a equitação dá-te muito isso, quando tu cais a cavalo. O problema é quando tu estás contraído, porque se tu não estiveres contraído, o teu corpo molda-se à queda. É precisamente a mesma coisa. Por acaso, infelizmente, vai sempre à memória a história do Christopher Reeve, que morreu e ficou paraplégico na sequência de uma queda de cavalo. O Super-Homem não foi? Foi sequência de uma queda de cavalo. Foi. Não sabia. Não sabia. Eu pensava que era uma doença qualquer. Não, ele caiu. Não, foi uma queda a cavalo. Sim, nós na verdade, porque em cavalo, no cavalo tu estás sempre condicionado por um animal de 600 kg que está por baixo de ti e a forma como ele te manda ao chão. Sim. Mas sabes que eu também já caí a cavalo, já caí 2 vezes a cavalo e uma delas foi a saltar, precisamente. Só que já estava tão descontraído, o meu corpo já tínhamos ido dar o passeio, voltámos mas no filme? Não, na minha vida pessoal. Okay. Não, na minha vida pessoal. Tínhamos ido dar um passeio ao rio e depois voltámos para o picadeiro e estavam todos no picadeiro a saltar duas barras e eu não sabia saltar e o professor insistia com a égua, tens que insistir, e ela não queria saltar, e às tantas ele meteu-se à frente da égua, a égua não foi à esquerda e foi obrigada a saltar. Saltou a primeira e na segunda travou, como é óbvio. Eu dei uma camalhota e eu estava a ver, eu pensei, eu vou-me matar porque eu caí em cima do pau da barreira que estava no chão, só que
eu já estava tão descontraída, porque já tinha ido dar uma volta enorme e já estava tão descontraída que quando eu caí, as minhas costas fizeram isto. Moldaram-se totalmente. Foi a sorte. Não, isto acho que também não é bem sorte, acho que é o nosso instinto de sobrevivência que funciona mesmo. Claro. Funciona mesmo. E se tu deixares, se tu te libertares de alguma forma, o teu instinto de sobrevivência funciona. E funciona nesse sentido. Eu vi que o pau estava por baixo das minhas costas, ou seja, eu ia cair com as costas em cima do pau e as minhas costas arquearam automaticamente. É impressionante. Não foi de nenhum raciocínio. Já tiveste algum problemas na equitação? Já agora, tu és jockey profissional? Sim, eu montava a cavalo, fazia saltos de obstáculos desde muito novo. Mas isso é os campeonatos? Sim. E ganhaste sim. coisas? És campeão? Na verdade não, porque no campeonato fiz várias provas, tenho várias taças e várias rosetas ali no meu quarto. Uau. Sim. Tudo isto antes de ser atora? Sim. Quando comecei a estudar teatro, na verdade deixei porque a minha égua estava com problemas nos rins e eu já não. E foi na altura da crise, então os meus pais também já não estavam com muita disponibilidade para me comprar outro cavalo. E a minha irmã também montava, portanto os meus pais tinham essas despesas a dobrar, exatamente. Sim, mas estive no campeonato nacional da juventude, ali em Cascais? no Parque Marchal Carmona, sim. Em Cascais, lá nesse hipódromo, em que aconteceu uma coisa fatídica, em que eu dei uma esticada, porque a minha égua parou-se num salto, tal e qual. Sim. Sim, e nós lá nos saltos de obstáculos, quando se para 2 vezes num salto, é desclassificado. Numa vez é 4 pontos e o melhor é ficar sempre com 0 pontos. Agora é difícil de explicar, pronto. Sim. E eu estava tão nervoso, quando ela para no primeiro salto, eu para garantir que ela não parava a segunda vez, dei-lhe 2 esticadas atrás e dei uma na cara, na raiva, porque eu era um jovem, muito jovem, e tinha... Que o pano não te ouça. Sim, que o pano não me ouça. Eu tinha ataques de raiva e aprendi com isso e, na verdade, sempre tratei muito bem. Estou a brincar. Nenhum animal foi maltratado durante a realização deste espetáculo. Não sei, se calhar acho que o pano até defende que os cavalos não deviam ser montados. Não. Eu acho que os cavalos não deviam ser montados. A sério? Uau, não sei, porque isso é muito rebuscado, sim, mas os cavalos fazem parte do desenvolvimento humano. Sim, e a domesticação dos cavalos estão ali lado a lado. Mas já agora que eu queria saber a tua opinião, porquê? Sim, já agora. Sim, porque é muito aflitivo pensar, imagina-te com um bridão na boca. Imagina o que é teres um pedaço de ferro entre os teus maxilares e teres alguém em cima de ti a puxar por esse bridão que te abre a boca. É um exercício de imaginação. Eu não gostava que isso me acontecesse. Mas não é a única forma de domesticar um animal selvagem por natureza? Sim, mas aí é uma questão. Temos mesmo que domesticar animais, não é? Todos os animais nos pertencem a nós humanos, não é? É porque partimos desse princípio, que tudo o que existe na Terra existe para nos servir. Se calhar este princípio é que está errado. São princípios ecológicos de que tu... Não sei, eu tenho tido a minha própria evolução enquanto pessoa também. Eu nem sempre pensei assim, mas confesso que quanto mais avanço na vida, mais percebo uma série de injustiças que nós cometemos. E já não estamos a falar das touradas. Já agora gostava de saber... Nem falo nas touradas. Já agora, Rodrigo, gostava de saber qual é a tua opinião. Já agora, talho de foice. Sim, relativamente às touradas, nós nos saltos de obstáculos sempre tivemos um certo julgamento para com as pessoas das touradas que... Não, mas as touradas são... Porque há uma expressão que é... Nós achamos que os toureiros são muito escabriados e escabriam os cavalos e... O que é isso? Traduz. Escabriados é tipo cowboys, o pior termo dos cowboys, que é... Não há assim tanta preocupação, eles usam isto que a São está a dizer, os bridões. Há bridões de borracha, há bridões simples, há freios e há freios de 6 kg que servem para... Mas eles sofrem, os cavalos, ou não? Sim. Claro que sim. E nas touradas sofrem. E quanto mais medo o cavalo tiver de um touro, melhor é, porque mais seguro o toureiro está do que o cavalo. Se o cavalo não tiver medo do touro, há uma grande hipótese de ser colhido pelo touro. Portanto, quanto mais estressado o cavalo estiver... e por outro lado, para combater o stress e para combater a fuga do cavalo, usam freios de 6 kg na boca. Sim, é para estarem sempre com o pescoço
para estarem sempre Pensos? naquilo que eles chamam a doma vaquera. Pronto, é uma expressão. Sim, eu touradas não gosto, nem gosto de ver, nem gosto... E no circo? O circo também não. Também não. Aliás, a tendência agora é, para já, acho que é proibir a utilização de animais. Dos periquitos aos elefantes. Sim, tudo o que é animais selvagens, acho que são só os selvagens, e acho que os cavalos por acaso não estão nessa categoria de animais selvagens. E os cães também foram... Não, há cavalos selvagens. Há Há cavalos selvagens, Deixaram sim. mas são domesticados, sim. Mas Sim. todos os animais começam por ser selvagens. Sim. Só o cão, o único Também há animal. cães selvagens. Sim, mas Sim, há o Os único dinhos animal. na Austrália, O cão por sempre exemplo. foi O único selvagem, animal que claro. se aproximou do ser humano é o cão. Foi o lobo, não é? Sim, até já havia uma discussão, um programa na National Geographic em que se discutia se quem é que domesticou quem, se foi o homem que domesticou o cão ou o cão a domesticar o homem, porque exato. o cão vive muito melhor com o homem a dar-lhe Sim. comida e os restos da Sim, comida sim. do que se tiver de caçar para Sim, sobreviver. Sim, o cão sim. vive muito mais Sim, confortável. claro, mas foi assim, é esse princípio exatamente que os cães se aproximaram, os lobos se aproximaram dos humanos, porque havia restos de comida para ser aproveitado, não é? Sim. Assim como os gatos se aproximaram da civilização, porquê? Porque no início, no crescente fértil, quando se inicia a agricultura, iniciam-se os palheiros com os cereais, vêm os ratos, logo a seguir vêm os gatos. É assim que os gatos se aproximam dos seres humanos. E no Egito, o Antigo Egito, eram considerados divindades. Sim. E são, na verdade, são divindades. São Todos os animais são. Os gatos são extraordinários, sim. Ó São José, tu para além de seres uma gata, obviamente, também és considerada uma verdadeira selvagem. Eu não sei porquê. Diz-me. Não percebi. És considerada uma verdadeira selvagem, uma atriz muito selvagem, que diz aquilo que pensa, que abre o seu corpo, que expõe e tal. Sim, agora já disse. Eu não é. É uma atriz implacável. É mesmo? Pois não sei. Mas é verdade. Sim, é verdade. Tento ser coerente comigo própria, de alguma forma, e tento, não sei. Acho que se não for a sério não vale a pena. Percebes, Germano? Acho que se as pessoas não fizerem as coisas a 100% não vale a pena. Ficar só pela metade não interessa. Sim, fica pela metade e o mundo inteiro está a fazer essa metade. Mas tu sabes que os realizadores em Portugal, eles não ousam muito, por exemplo, na exploração do corpo do homem e da mulher, é indiferente. Sim. Ficam sempre um bocadinho pelas meias tintas e eu acho que isso desilude um bocado o público. Sim, isso e outras coisas, fica tudo um bocado a meias tintas, não é? Porque nós, como é óbvio, Portugal tem um problema de identidade, em relação pelo menos ao cinema, temos um problema de identidade. E tu como realizadora Não, eu com certeza também sofro desse mal, porque eu sou portuguesa e tenho 44 anos, não estou a dizer que o problema é deles e eu não tenho, eu também tenho com certeza, porque de alguma forma também tenho essa herança, mas acho que se cai um bocadinho muito, ou és muito espectador do cinema francês que é muito fechado, hermético e sobre si próprio, ou então depois tens o cinema americano que é o frívolo, não é? Que é a receita e portanto acho que nós ainda não encontramos, mas temos essa tendência que ou nos identificamos com uma coisa ou com outra e acho que não temos que procurar essa identificação, acho que nós somos ainda outra coisa, acho que há lugar, há espaço para sermos outra coisa, para sermos nós próprios. Na tua opinião e enquanto atriz, enquanto cinéfila também, e, portanto atrás das câmaras, o que é que está a falhar por uma série de razões, excetuando um ou outro caso, com o cinema que se faz cá? O que é que está? Eu não sei, Germano, não sei o que é que está a falhar, eu não tenho a Para já, acho que é o preconceito. É português, as pessoas afastam-se, retraem-se um bocadito. Sim. Olha, há uma coisa muito... Há uma justificação que eu acho que pode ser por aí. Não é... Esta coisa de que nós nos habituámos, nós não dobramos os filmes. Certo?
que é uma coisa porreira que eu prefiro, não porque vais ao Brasil, tens tudo dobrado, Espanha tens tudo dobrado, é patético o Robert De Niro em espanhol, imagina ouvir o Rogério Samora em espanhol, de rir, não é? Mas a verdade é que nós, por um lado, dá-nos a vantagem que estamos muito mais próximos de todas as outras línguas, não é? Eu adoro ver filmes em norueguês, ou finlandês, ou islandês, ou chinês. As séries, por exemplo, da RTP2, que vêm, sobretudo, dos últimos tempos, do norte da Europa, são todas em original. Sim, todas em original. E eu acho isso bom, eu cresci com isso. Sim, e acho que isso, por um lado, é uma vantagem. Agora, por outro lado, acho que pode ser uma desvantagem relativamente ao nosso cinema. A verdade é que, às vezes, eu vou ver filmes portugueses e tenho alguma dificuldade, por incrível que pareça, com o som. E está muito melhor. E está muito melhor. Eu não sei também, às tantas, se é a qualidade técnica ou se é a falta de educação do meu ouvido ouvir português. São as duas coisas, posso dizer. Percebes? Portanto, esta questão não é assim tão simples quanto isso. Acho que há muitos fatores que investem nesta dificuldade que é cinema português público. Mas é uma questão de tradição, porque só os grandes países como a Alemanha, a França ou a Itália, por exemplo, só para citar 3, é que dobram por norma os filmes. Porque os pequenos países, quer os países que estão, os do norte da Europa, a Bélgica ou Portugal, não dobram. E falta a Espanha, claro. Sim, mas eu prefiro que não dobrem, exatamente. Que não sejam Achas que pode passar por aí? Pode, ou é falta de histórias interessantes? Não, também é falta de histórias interessantes. Claro, também é tudo um pouco. Sejamos sinceros. Sim, depois há um ritmo, há uma dinâmica, há uma... Mas é tanta coisa, Germano, que acho que não é possível descortinar agora assim numa conversa, nem eu própria, por muito que veja cinema e por muito que goste e por muito que também trabalho nessa área, não é um problema fácil. Tu costumas ir a ver os filmes dos teus colegas? Sim, vejo alguns. Acabei de ver o Diamantino, acabei de ver o documentário do Salavisa, do Chuva é a Cantoria na Terra dos Mortos, que é um documentário... Apareceu agora, temos assim o novo filme do Diogo Morgado, embora seja... Sim, estreou agora dia 1, sim, ainda não fui ver, mas repara, eu não fui ver... não fui ver o do Diogo Morgado, não é por ser o do Diogo Morgado, é porque também não vou ver um filme americano com esta história, porque esta história também é uma história repetitiva, não é? Esta história de pessoas que estão numa ilha ou numa cidade ou num país ou numa terra desconhecida, num jogo do qual fazem parte, mas não sabem porque fazem parte. Está para aí quê? 100 filmes? Já vimos essa história. Já vimos esta história 1000 vezes e peço perdão, não é uma história que me interesse. Não vou ver à partida, não é porque seja nem português, nem realizado pelo Diogo Morgado, porque eu tenho muito respeito, não é isso, é porque se fosse pelo Ridley Scott, se calhar também não, quer dizer, está bem, pelo Ridley Scott se calhar ia, mas, o homem do Blade Runner, etc. Sim, mas pronto, mas se calhar não ia ver por outro realizador qualquer americano, não tem a ver com ser português ou ser estrangeiro, tem a ver que não me interessa o tema. Quais são os temas que te atraem? As pessoas, o tema que se falam das pessoas. Este, por exemplo, os Three Gods, cá está, é uma história humana. Sim, bastante humana. Sim. Bastante humana e bastante... como é que se diz? Térrea? Não. Terrena. Obrigada. bastante terrena. Sim, porque os deuses supostamente vivem lá em cima, algures, e depois descem à terra, não é? Sim. Eles confrontaram-se todos numa luta terrível, imensa, da qual ninguém saiu vencedor. E portanto, a solução, que é o que nós fazemos, não é? Quando nós não conseguimos resolver um problema, tentamos esquecê-lo. Ou metê-lo por baixo do tapete, não é? Metê-lo atrás do sofá, não é? Para que não se veja. É isso que nós fazemos. E, mas, portanto, Rodrigo, os deuses também. Portugal, achas que neste caso também com os imigrantes é um país de xenófobos, de racistas, de pessoas que não dão uma oportunidade por igual a quem vem lá de fora? Pela minha experiência, quer dizer, mas eu também tenho grande parte da minha infância foi passada em escolas de teatro, ou melhor, a minha adolescência foi em escolas de teatro, e as escolas de teatro é um sítio onde a aceitação é muito grande. Mas eu acho que vocês, atores, e esta história dos atores
é um universo à parte. Sim. É um universo diferente completamente. da maioria das pessoas. Eu tive de me tocar a mim próprio para me conseguir... adaptar à escola de teatro, que eu vinha da secundária do Restelo, que é uma escola muito diferente. E na secundária do Restelo, por exemplo, quando eu estava lá, se me fizesse essa pergunta, a minha resposta era outra. Sim, acho que Portugal é um país, de facto, onde a mentalidade ainda tem muitas pernas para andar. O que é que tu vias nessa escola? Nesta escola de teatro não havia muito... Não, na escola do Restelo. Na escola do Restelo não havia muito espaço para ser diferente, não. Havia 3 grupos, que eram os grupos do futebol, do rugby e o grupo da malta, que ficava à porta da escola a fumar cigarros e afins. Portanto, não havia direito a ser diferente na cor da pele ou na orientação sexual? Não, na cor da pele havia direito. Na cor da pele... E na orientação sexual? Na orientação sexual, não. Na orientação sexual... Eram implacáveis? Éramos implacáveis. Eu incluo-me no grupo dos implacáveis? Dos implacáveis, sim. Quando entrei na escola de teatro, onde... Pronto, não vou falar em porcentagem de pessoas que são ou que deixam de ser, sim, nunca tinha visto tantas pessoas livres, ou seja, tantas pessoas que eram aquilo que queriam ser ou que se achavam. Tu achas que há muita gente, malta nova, que vai para a escola de teatro, não só para... Há muita gente que tem problemas de identidade ou que são tímidas, mas que vão exatamente porque ali há um lugar de liberdade? Sim, acho que sim, mas acho que... E mesmo essa... Mas é preciso ter talento, obviamente, não é? E acho que mesmo essa procura, ou mesmo essa necessidade, essa vontade de ir para a escola de teatro, nem é tanto não parte tanto de um motivo racional. Acho que é mais uma coisa empírica de depois lá dentro é que descobres porque é que... Onde é que começaste a ser mais tolerante? Eu sempre tive da parte dos meus pais muito esses princípios da tolerância. Pois, mas lá no Restelo não os aplicavas. Não os aplicava, quer dizer, na verdade... Sim, não os aplicava diretamente, mas depois quando ia para casa e estava naquele espaço em que tu estás na cama e fechaste os olhos, mas ainda não adormeceste, é aí quando os pensamentos começam a fluir. Nem adormecias? Sim, não, tinha vários pensamentos desse tipo. A minha mãe trabalhou muitos anos e ainda trabalha com o presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, que é o Dr. Abdul Vakil. Um abraço, doutor. E, portanto, sim, nós sempre tivemos, e ainda agora com todo... Pronto, com o terrorismo islâmico, a minha mãe tem sempre uma mensagem de tolerância, portanto, sim, sempre vivi, e os meus avós também, sempre me foram passadas mensagens de tolerância para com toda a gente, sim. E eu achas que o contrário também, por exemplo, que os jihadistas já agora são tolerantes para com outras religiões ou não? Zero tolerantes. Não, acho que eles têm uma missão movida pela intolerância, sim. Acho que sim, acho que é uma missão movida pelo ódio às pessoas que são diferentes deles, sim. São José, toleras racistas, toleras xenófobos ou não? Eu tolero, senão seria eu própria uma xenófoba. Já foste para a rua com bandeiras e cartazes? Não chegas a esse ponto? Não, nunca cheguei, nunca senti essa necessidade de me expressar dessa forma. Não, mas sou política, eu não voto, eu não tenho partido. Eu espiritualmente sou anarca. Portanto, quem te ouvir, se algum político nos estiver a ouvir, não ou seja, a ver e ouvir, discurso, não, já sabe que dali não leva nenhum voto. Não participo. Eu participo pagando os meus impostos, claro. Sei que a democracia é de facto a única forma de se viver. Não é perfeita, mas acho que é a mais fiável. E portanto participo no sentido, pago os meus impostos, contribuo da forma que posso para a sociedade em que vivo, não distribuo violência e portanto acho que é o suficiente. Agora, se me perguntam se eu acredito piamente no sistema, não, o sistema está cheio de falhas, mas eu também não tenho as receitas, portanto é isso. Achas que nesta altura, há bocado eu falei na Ana Bustorff, mas depois não concluí. Sim. A Ana é um pouco mais velha do que tu, Sim. diz que
O sistema atual, quer do teatro, quer mesmo da própria demografia em Portugal, não tolera já pessoas com mais de 50 anos em cena. Sentes isso? Eu ainda não sinto. Também ainda não tens 50. Eu também não tenho 50, obviamente. Mas não sinto. Não. Se Deus quiser, lá chegarás daqui não sinto. Agora, não sinto. Não sinto. Ótimo. Portanto, nem tenho grande coisa a dizer sobre isso. Acho que podem ser fases, acho que podem ser percepções também de cada um, não é? Cada um tem a sua percepção da vida e a idade dá-nos uma percepção, vai-nos dando uma percepção diferente. Mas alguém dizia, um colega teu, por exemplo, ver atores de 40 anos nas novelas a fazer da voz de 80. Sim, eu própria. Eu de 80 não, eu própria já fiz de avó, numa novela. Eu já tive um neto, eu já tive o meu filho era o Carloto Cota, não é? Quer dizer, tive 10 anos, tive o Carloto Cota aos 15. Quer dizer, é possível ter um filho aos 15, não é? Tendo em conta que a menstruação apareceu aos 12, eu a partir dos 12 podia ter potencialmente sido mãe, não é? Já estou agora. Mas és mãe? Não sou. Não és mãe? Por opção? Por opção, sim. Não sou mãe. Não... Aliás, há quem diga que esta pergunta que eu fiz é completamente escusada. Porque não é preciso perguntar se é mãe ou se é pai, porque é uma coisa natural da vida. Ou se é ou se não é. Sim, ou se é ou se não é, sim, acho que é isso. 44 não... Não. Sabes qual é o grave problema do mundo, Germano? É muita gente. Somos muitos, somos demais. E tu não queres contribuir para pôr mais um ou dois? Não faz sentido. E no teu caso, Rodrigo, paternidade passa pelos teus planos? Sim, passa, tenho essa vontade, tenho. Não sabes tens vontade do exercício. Não, eu tenho e tens ido aos treinos. Eu tenho vontade de tocar uma pessoa e de passar valores a uma pessoa e de dar espaço para que essa pessoa seja aquilo que eu não fui. Estou a brincar. Estou a brincar, não. Estás a brincar ou não? Não estou a brincar. Na medida em que, não, eu quero ser pai e quero ir tocar uma pessoa. Agora é isto que eu disse de dar uma pessoa a oportunidade de ser aquilo que eu não fui. Porque eu ainda tenho muitas coisas, eu ainda tenho muito para tempo ser. Para ser e para viver. Mas já agora que tu estás, digamos que ainda no princípio da carreira, com 23, está no princípio de tudo, o que é que queres exatamente ser quando fores grande? Quero ser um... Se me permitires esta expressão. Sim, claro que permite. Quero ser um conhecedor absoluto de... Quero ser um conhecedor, quero continuar curioso e quero continuar a aprender as coisas e quero, quando for grande, saber mais do que aquilo que sei hoje. E sim, vou ser ator até... Vou ser ator para sempre. Olha agora não ser. E daqui a muitos anos usar esta entrevista para mostrar, disseste que achei. Exatamente, não para mostrar aos filhos. E para mostrar aos filhos. Porque esta entrevista vai ficar para a posteridade. Quando entra na rede já não sai da rede, e esta é por os melhores motivos. E já agora agradeço muito à São José Correia e ao Rodrigo terem vindo hoje à RDP Internacional. Em 2 palavras, o que é que vale a pena para as pessoas verem estes Three Gods? Recordo que vai estar em cena no Teatro da Trindade em Lisboa até 16 de junho. Bom, como diz o Harry Miller, acho eu, diz que o teatro é a arte das pessoas. E é sempre bom ouvirmos um bocadinho de nós próprios, aprendemos sempre um bocadinho sobre nós próprios. Portanto, acho que se forem ver o espetáculo, acho que vão acabar por aprender um bocadinho mais sobre vocês próprios e acho que vale a pena. Acho que nem que seja por isso. E claro que se vão divertir, porque é uma comédia. Atenção. Não é um drama. Não é. Quer dizer, é um drama e uma comédia. A vida é um drama e uma comédia, não é? Sim. Portanto... Sim, não, mas se quiser, porque os dramas... agora um ar muito sério, não é? Os dramas de não vamos acabar assim. Os dramas de uns são as comédias dos outros e as comédias de uns são os dramas dos outros, sim. Portanto, depois deste espetáculo temos projetos na televisão, por exemplo? Sim, imediatamente a seguir temos férias, um bocadinho, e a seguir temos a televisão. Algum canal em específico? É a TVI. Sim. A TVI.
E tu também? Sim. Aliás, fomos os dois para a mesma. Bom. Vão fazer a mesma novela. Sim. Já se pode saber alguma coisa? Ainda não. Não, ainda é cedo. Está no segredo dos Three Gods. Three Gods, exatamente. Está no segredo dos três deuses. Muito obrigado por aqui terem estado. Obrigada pelo convite. Olha, gostei imenso e até breve. Espero com mais novidades, está bem? Até breve, sim. Muito obrigado. Sim, obrigada. Obrigado.